Ele foi o homem mais sábio da terra, abençoado por Deus com riquezas inimagináveis e um reino que fez história. Suas decisões eram lendárias, suas palavras, eternas. Mas há um segredo obscuro por trás de sua glória. 700 esposas e 300 concubinas. Como alguém tão sábio caiu em uma armadilha tão perigosa? E o que isso revela sobre os perigos do sucesso, do poder e da luxúria que ainda nos assombram os dias de hoje? Salomão, filho de Davi, construiu um império, mas destruiu seu próprio legado. Ele desafiou as leis de Deus, mergulhou em alianças proibidas e, no fim, deixou um reino dividido. Se você acha que conhecimento é poder, esta história vai chocar você. Porque Salomão tinha todo o conhecimento, mas perdeu o essencial, o coração. Como isso aconteceu? E o que você pode aprender com os erros dele para não repetir também na sua vida? Hoje, você vai descobrir a verdade por trás das 700 esposas de Salomão e como essa história milenar expõe as fraquezas que todos carregamos. Assista até o fim e a sua vida nunca mais será a mesma. Salomão não nasceu sábio, ele se tornou sábio por uma escolha. Ao herdar o trono de Davi, ele poderia ter pedido riquezas, vitórias ou vida longa. Mas, em um ato de humildade raro em reis, ele pediu sabedoria. Deus, impressionado, concedeu não apenas discernimento, mas também glória e honra sem igual. Assim começava a Era de Ouro de Israel. Seu primeiro teste como rei foi um drama humano, duas mulheres disputando um bebê. Salomão, movido por sabedoria divina, propôs uma solução chocante. Ao sugerir partir a criança ao meio, revelou a verdadeira mãe, aquela que preferiu perder o filho a ver ele morto. O povo ficou maravilhado, Deus estava com ele. Salomão ergueu o maior símbolo de sua devoção, o templo de Deus. Nenhuma despesa foi poupada. Cedros do Líbano, ouro de Ofir, e artesãos fenícios, tudo para honrar aquele que o abençoara. Israel se tornou o farol das nações, e Salomão, o rei de grande sabedoria, cujo nome ecoava de Sabá até a Síria. Mas aqui está a questão: o que você faria se Deus lhe desse tudo? Salomão escolheu sabedoria, mas será que nós, em meio a tanto barulho, ainda saberíamos priorizar o essencial? O sucesso, a fama e a riqueza são presentes? Ou são armadilhas disfarçadas? Salomão acreditava que casamentos eram mais que romances, eram estratégia. Uma princesa do Egito aqui, uma nobre moabita ali. De repente, 700 esposas e 300 concubinas, cada aliança fortalecia seu reino. Mas havia um preço oculto a pagar. Deus havia alertado: não case, pois elas desviarão o seu coração. Para agradar as esposas, Salomão permitiu altares a deuses estranhos. Astarote, deusa da fertilidade, recebia oferendas nas colinas. Moloque, deus do fogo, exigia sacrifícios abomináveis. Jerusalém, outrora pura, se tornou uma cidade de contradições. O templo de Deus brilhava, enquanto ídolos sussurravam nas sombras. Quantas vezes, como Salomão, fazemos pequenas concessões para agradar aos outros? Um relacionamento tóxico aqui, uma mentira inofensiva ali. A sabedoria sem integridade é como uma espada sem punho, fere quem a empunha. Salomão escreveu provérbios, alertando sobre a loucura da infidelidade, mas não seguiu seus próprios conselhos. Os seus dias eram preenchidos com banquetes, obras gigantes e uma espiritualidade vazia. Deus enviou profetas, mas o rei já não ouvia mais. O mesmo homem que antes conseguia discernir as intenções dos corações, agora ignorava avisos celestiais. Suas esposas, outrora aliadas, se tornaram suas carcereiras. O culto a Deus era mecânico, enquanto os rituais pagãos ganhavam paixão. Aquele que construiu o templo agora o abandonara. O sucesso pode ser o maior inimigo da alma. Quando tudo dá certo, você ainda consegue ouvir a voz de Deus? Ou o barulho das suas conquistas abafa sua voz? Toda escolha colhe consequências. Para Salomão, o preço foi amargo. Revoltas internas, traições e a promessa divina de que seu reino seria dividido. Seu filho Roboão herdaria um legado fraturado, 12 tribos reduzidas a 2. O homem que unira Israel morreria vendo a cidade desmoronar.
Em seus últimos dias, Salomão escreveu Eclesiastes, um tratado sobre a futilidade de perseguir o vento. As riquezas, os prazeres e as obras monumentais, nada preencheu o vazio. Ele, o homem que tudo teve, morreu cercado de ouro, porém morreu sozinho. Seu coração, sempre sábio, afundaria na areia movediça do poder. Qual legado você está construindo? Um palácio de ouro pode impressionar o mundo, mas só um coração fiel impressiona para a eternidade. O que as pessoas dirão de você quando sua história terminar? Salomão caiu, mas sua história não termina aqui. Porque o mesmo Deus que o julgou ofereceu perdão e oferece a você também. A sabedoria que Salomão perdeu está ao nosso alcance, se escolhermos o caminho certo. A história de Salomão não é apenas a história de um rei que falhou. É um espelho para todos nós. Quantos palácios construímos com as pedras da ambição, enquanto nosso coração vira um deserto? Quantas vezes trocamos a presença de Deus por ídolos modernos, como a carreira, os relacionamentos e os aplausos? Salomão nos ensina que nenhum sucesso pode suprir uma alma vazia. Para você que assistiu até aqui, vou deixar 3 ensinamentos para a sua edificação. Primeiro ensinamento. A sabedoria verdadeira começa com o temor a Deus. Salomão sabia que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas ele se esqueceu de que é também o fim. Ele colecionou conhecimento, mas perdeu a reverência. Hoje, temos acesso a mais informações do que ele jamais sonhou, mas será que conhecemos aquele que dá sentido a tudo? Sabedoria não é sobre quantos livros você leu, mas sobre quanto você se rende a Deus. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Segundo ensinamento. Suas alianças moldam seu destino. Salomão não caiu por causa das 700 esposas, ele caiu pelas 700 concessões. Cada sim a um Deus estranho foi um não ao Deus verdadeiro. Hoje, nossas alianças são mais sutis. Os vícios, os relacionamentos tóxicos, a ambição desenfreada. Você é a soma das vozes que ouve. Quem influencia seus sonhos? O que você tolera em nome do amor ou do sucesso? Lembre-se, apenas uma gota de veneno contamina o copo inteiro. Terceiro ensinamento. O arrependimento é uma ponte, e não um poço. Salomão escreveu Eclesiastes no fim da vida. Ele reconheceu seu erro, mas talvez tarde demais. A beleza do Evangelho é que Deus não espera a perfeição, Ele quer corações quebrantados. Não importa quantas concessões você fez, hoje é o dia de demolir os ídolos e reconstruir o altar. Arrependimento não é sobre a culpa, é sobre a liberdade. E aqui vai alguns conselhos práticos para uma vida cristã autêntica. Primeiro, priorize o invisível. Salomão investiu no templo, mas negligenciou o coração. Invista no silêncio, em oração e no serviço de Deus. Sua vida espiritual não é medida pela aprovação dos outros, mas por lágrimas derramadas em secreto. Segundo, vigie as portas do seu coração. 700 esposas entraram na vida de Salomão porque ele abriu a porta para a primeira. Quais portas você está abrindo? São os filmes? As amizades? Ou seus pensamentos? Terceiro, aprenda a dizer não para o que é bom, para receber o melhor. Deus não proibiu Salomão de se casar por maldade, mas para protegê-lo. Às vezes, Deus nega o bom para nos dar o melhor. Quarto, seja um construtor de legados, e não de monumentos. O templo de Salomão foi destruído. E o que permaneceu? Permaneceram as suas palavras em Provérbios e Eclesiastes. Seu legado não está no que você construiu, mas em quem você impactou. Quem chorará em seu funeral não são seus bens, mas as vidas que você tocou. E para concluir, o rei Salomão terminou sua vida com um alerta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Hoje, esse chamado vai até a você. Não precisa ser perfeito. Não precisa ser o mais sábio, o mais rico ou o mais poderoso. Apenas seja fiel. Deus não está interessado em seus ídolos de ouro, mas em seu coração quebrantado. Ele não quer um templo divino, ele quer morar em você. E se você falhou como Salomão, saiba, há um filho de Davi maior que ele, que já pagou o preço dos seus erros.
Jesus Cristo, o Rei dos Reis, oferece uma aliança que nunca se quebrará. Hoje você pode recomeçar. Escolha o caminho estreito. Escolha a cruz. Escolha aquele que nunca trairá seu coração,